Vamos prosseguir com o estudo da carta aos Hebreus. Estamos no começo do 3º capítulo, porém, antes de relembrarmos o que já foi visto, façamos a leitura do texto. Acompanhe meu ouvinte Hebreus, capítulo 3, do verso 1 ao 11, em que a palavra de Deus diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Meu ouvinte, tivemos a leitura de Hebreus, 3º capítulo, do 1º ao 11º verso. Até o 6º verso, o escritor da epístola trata da superioridade de Cristo sobre Moisés. Como já vimos no último estudo, a expressão casa de Deus, nesse texto, significa família de Deus. É uma referência direta ao povo que, sob a liderança de Moisés, foi conduzido da servidão no Egito para Canaã, a terra prometida aos seus ancestrais. Contudo, a expressão família de Deus ou casa de Deus encontra sua mais perfeita interpretação quando é aplicada aos cristãos, às pessoas que edificaram suas vidas sobre a rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, casa de Deus, no nosso texto, é uma referência à verdadeira igreja do Deus vivo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Essa casa de Deus não podia ser edificada por Moisés, porque, mesmo tendo sido um grande líder, alguém com quem Deus tratava face a face, ele era apenas uma criatura. Somente Cristo é o edificador dessa casa espiritual de todos os tempos, pois Ele é Deus. Tudo o que Moisés fez teve o propósito de testemunhar das coisas que haveriam de ser anunciadas referentes a Cristo Jesus. Assim, mesmo em tempos tão remotos, Moisés já era servo de Cristo. E todo o sistema estabelecido por Moisés quanto aos preceitos, aos sacrifícios e ao culto, incluindo o sacerdócio, tudo isso prefigurava Cristo. Até mesmo como grande profeta e legislador que foi, Moisés foi um tipo de Cristo. Aliás, devemos sempre lembrar que Moisés e os demais profetas que vieram depois dele só foram importantes porque Deus os encarregou de trabalharem em favor da casa espiritual sobre a qual Cristo governa, sobre a qual ele é o soberano. A última questão que nos faltou ver na seção que vai até o 6º verso desse capítulo de Hebreus diz respeito à atitude que nos compete como membros que somos da casa, da família de Deus. É o que se depreende do 6º verso, onde consta que essa casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Nesse ponto, é dito claramente que a casa é um povo e que esse povo é a igreja cristã. Esse povo não é composto apenas pelos judeus convertidos ao cristianismo, como era o caso dos primeiros leitores desta carta, mas sim
por judeus e não-judeus, lavados pelo mesmo sangue, unidos em um só corpo, formando uma só família. E desse povo é exigido um comportamento à altura dos imensos benefícios recebidos. Sendo um povo comprado por altíssimo preço, que teve seus pecados perdoados pela morte de Cristo na cruz, um povo que foi reconciliado com Deus pela obra propiciatória de Cristo, desse povo que recebeu um privilégio superior, é exigida uma resposta superior. Qual é essa resposta, meu ouvinte? Qual é o comportamento que deve caracterizar a casa de Deus? O autor de Hebreus afirma que essa atitude consiste em guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. O que isso significa? Aqui nós precisamos avançar cuidadosamente. O escritor da epístola demonstra empolgação ao usar os termos ousadia e exultação. Mas não podemos ser ingênuos, supondo que ele se referia a uma simples atitude exterior otimista, tão comum em nossos dias. Aliás, a palavra grega que foi traduzida para o nosso idioma como ousadia teria sido melhor traduzida como confiança, segundo alguns estudiosos. Por essa razão, Russell Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Millennium, observa que guardar firme consiste em reter a própria confiança. Não devemos perdê-la, modificá-la, passar de Cristo para Moisés, para a lei ou para qualquer outro fator. Possuímos uma confiança que tanto inspira como se alicerça sobre a esperança cristã. Essa esperança que está fundamentada em Cristo inspira confiança na vida. O Espírito Santo inspira a esperança nos homens quando entregam-se nas mãos de Jesus, em sincero arrependimento e verdadeira fé, com toda a sua alma. Essa esperança produz coragem, produz destemor. Ela é uma qualidade espiritual que pertence exclusivamente àqueles que estão em Cristo Jesus, nos quais habita o Espírito Santo. Portanto, meu ouvinte, a resposta superior que é exigida dos que receberam tal privilégio superior é guardarem firmemente a confiança e a esperança em Cristo, cultivando as graças cristãs, desenvolvendo o fruto do Espírito, como consta em Gálatas, 5º capítulo, versos 22 e 23, e autoexaminando-se constantemente, cuidando em evitar a soberba, cuidando para não caírem na estagnação espiritual, cuidando para não caírem numa vida diária de carnalidade que fatalmente leva à frieza espiritual, quando não ao abandono da fé. Devemos ser ousados no nosso testemunho. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Isso está no 5º capítulo, verso 16. Mas essa ousadia não pode ser fruto do orgulho espiritual, da veneração a um líder ou a uma denominação. Não pode estar firmada numa nova lei, que são os costumes e doutrinas dos homens. Essa ousadia deve estar necessariamente alicerçada na obra que Cristo realizou e está realizando em favor do seu povo, da casa e família de Deus. Mas não podemos passar para a questão seguinte sem considerarmos um ponto muito importante. Por qual razão o autor de Hebreus colocou essa partícula condicional se no versículo 6? Ali está escrito: se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Quer dizer que, se não guardarmos essas virtudes, não seremos povo ou casa de Deus? Esse pensamento é terrível. Sim, porque ele parece deixar sob nossa responsabilidade a nossa salvação. Porque, na verdade, é disso que se trata. Quando lemos nesta carta sobre a casa de Deus, isso equivale à expressão estar em Cristo, tão comum nos escritos do apóstolo Paulo. Como podemos entender essa condição colocada pelo autor de Hebreus e que joga tamanha responsabilidade sobre nossos ombros?
Estarão certos aqueles que dizem que a salvação pode ser perdida? Bem, para entendermos isso, temos que levar em conta, primeiramente, o objetivo do escritor da epístola. Já sabemos, desde o começo destes estudos, que Hebreus foi escrita originalmente para uma comunidade de judeus convertidos à fé cristã, que possivelmente moravam em Roma e que estavam correndo o risco de estagnarem na sua caminhada devido ao período de paz que viviam. Esses crentes judeus possivelmente estavam tirando os seus olhos de Cristo e fixando-os novamente nos tipos do Antigo Testamento, como Moisés e o sacerdócio levita. É contra esse perigo que o escritor sacro é levantado pelo Espírito Santo. Seu propósito é levar aqueles leitores originais a voltarem seus olhos para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, como ele vai escrever mais para frente no capítulo 12. O escritor constrói sua epístola em torno desse grande alvo e, como vimos até aqui, demonstra perfeitamente a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre os sacerdotes e sobre Moisés, provando que os sacerdotes e Moisés eram símbolos, eram tipos de Cristo. Em segundo lugar, devemos levar em conta que o escritor da epístola elabora o seu texto em função desse objetivo principal. Sua preocupação é com a estagnação espiritual, então ele vai advertir seriamente contra esse perigo. Ele não está preocupado com as doutrinas da eleição e da predestinação, nem se preocupa com a segurança dos crentes, temas que o apóstolo Paulo trata com perfeição no 8º capítulo de Romanos e no 1º capítulo de Efésios. Ele não está olhando para o lado divino da questão, está olhando para o lado humano. E se olharmos apenas da perspectiva humana, entenderemos que o desvio e até a apostasia são possíveis. Essa não é a primeira vez que um dos escritores da Bíblia usa a ótica humana para construir a sua narrativa. No Antigo Testamento temos um livro assim. Você sabe qual é? É o livro de Eclesiastes, escrito por ninguém menos do que Salomão, o mais sábio dos reis de Israel e possivelmente o mais sábio de todos os reis. Qualquer pessoa que leia o livro de Eclesiastes de uma vez chegará à conclusão de que se trata de um livro amargo, cheio de observações mal-humoradas. Ele começa dizendo: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Ele diz que na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Repetidamente ele afirma que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Salomão chega a parecer demonstrar uma falta de confiança na eternidade quando diz, no 9º capítulo, verso 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Parece até que esse autor acreditava no aniquilamento, coisa totalmente estranha e alheia à revelação de Deus, coisa que não encontra apoio em nenhum outro lugar da Bíblia. Contudo, ao ler Eclesiastes, devemos ter em mente que Salomão elaborou os 4 discursos que o compõem partindo do ponto de vista do homem, de uma perspectiva humana. Se olharmos a vida a partir dos homens, teremos uma perspectiva negativa, com uma ou outra exceção. Não veremos sentido para a vida. Não é à toa que homens considerados sábios, eruditos, considerados assim pela sociedade, venham a cometer suicídio. O fundador do estoicismo, chamado Zenão, foi um deles. Em tempos mais recentes, a conhecida autora Virginia Woolf, também o escritor famosíssimo Ernest Hemingway, o escritor Jack London e Stefan Zweig são exemplos de pessoas que se suicidaram. Stefan Zweig, aliás, é um caso exemplar. Nascido em 1881 em Viena, na Áustria, esse grande escritor veio morar no Brasil.
Foi dele a autoria da frase "O Brasil é um país do futuro". Nós já ouvimos tanto isso, né? Pois foi esse escritor austríaco quem elaborou essa frase. Ele suicidou-se junto com a esposa em 1942 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Como especulação, meu ouvinte, nós podemos nos atrever a dizer que essas pessoas viviam afastadas de Deus. Não é difícil que Salomão tenha vivido uma parte de sua vida também afastado de Deus. No primeiro livro dos Reis, 11º capítulo, temos o relato de um período de decadência espiritual desse rei. No 4º verso consta que, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. E o verso 9 diz: Por isso o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Tendo vivido um período distante dos caminhos do Senhor, Salomão pôde expressar no livro de Eclesiastes como é que um homem nessa situação vê a vida. E, de fato, sem a presença de Deus, a vida não fará sentido. Contudo, Salomão teve tempo de arrepender-se. Teve tempo para tirar os seus olhos dos seres humanos e fixá-los novamente no que de fato importa. Daí a sua advertência aos jovens, especialmente no capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E daí também a sua conclusão sucinta e brilhante nos versos 13 e 14 do capítulo 12, último capítulo do seu livro. De tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, tendo ocupado a maior parte do livro discorrendo sobre a futilidade da vida quando encarada da perspectiva humana, Salomão termina mostrando o significado da vida à luz da eternidade. Quando olhamos a vida sob a luz de Cristo e a iluminação do Espírito Santo, ela não é sem sentido, meu ouvinte, e sim cheia, transbordante de significado. Voltando ao texto de Hebreus e estabelecendo um paralelo com Eclesiastes, podemos ver que os 2 escritores sacros elaboram seus textos em função de um objetivo principal. No caso de Eclesiastes, mostrar que a vida não tem sentido quando olhada apenas da perspectiva humana. No caso de Hebreus, mostrar que voltar aos símbolos e nomes do Antigo Testamento implicava em desviar-se da fé, afastando-se de Cristo Jesus, do qual Moisés, os sacerdotes, reis e profetas eram apenas tipos, testemunhas e servos. Por essa razão, o escritor de Hebreus subordina tudo ao seu objetivo maior e coloca essa partícula condicional se. Se guardarmos firme até ao fim a ousadia ou a confiança e a exultação da esperança. Ele coloca essa partícula como se tudo dependesse do nosso esforço e perseverança. A fim de não diminuir o peso da sua exortação, o autor sagrado não ilumina aqui o outro lado da questão, que consiste em como Cristo, em sua misericórdia, restaura a esperança, porquanto ele não tolera a perda de qualquer de suas ovelhas, como bem observa Russell Champlin. Qual é o outro lado da questão, então, meu ouvinte? É como Cristo, em sua misericórdia, restaura a esperança, porquanto ele não tolera a perda de qualquer de suas ovelhas. Daí a importância de conhecermos o contexto bíblico e daí também o perigo de se usar textos bíblicos fora do seu contexto. Para que você faça um melhor juízo, eu sugiro que você leia Romanos, capítulo 8, especialmente os versos 38 e 39. E também no Evangelho conforme João, o capítulo 10, versos 11 e 27 a 30. E também no mesmo Evangelho, conforme João,
o capítulo 17, versos 9 a 12. Essas passagens trazem grande sossego à nossa alma. Agora que a seção de Hebreus, que vai do 1º ao 6º verso, já foi abordada, avancemos então, meu ouvinte, para a seção seguinte. Observamos aí que, ainda em função do seu objetivo principal, o autor da epístola busca um caso exemplar para ilustrar o perigo que o retorno às formas do Antigo Testamento representava. E qual é esse exemplo? É a geração que saiu do Egito e pereceu no deserto. Esse é um exemplo que qualquer judeu conhecia bem. Todos sabiam de cor a história daqueles seus antepassados que haviam sido tirados com a forte mão do Senhor das garras do faraó sob a liderança de Moisés. Assim, do 7º ao 11º verso, o escritor usa um texto muito conhecido do Antigo Testamento, o Salmo 95, versos 7 a 11, e acrescenta a informação de que é o Espírito Santo quem diz essa passagem. Aí em Hebreus nós lemos: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Se voltarmos na nossa Bíblia ao Salmo 95, vamos observar que há uma ligeira variação entre os dois textos. No Salmo, os versos 9 e 10 dizem: quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Eu lembro que essa variação que observamos entre um texto do Antigo Testamento e sua citação em Hebreus deve-se ao fato de que o autor dessa epístola conhecia o Antigo Testamento não em hebraico, idioma original, e sim em grego, pela tradução conhecida como Septuaginta, que foi elaborada em Alexandria, no Egito, cerca de 2 séculos antes da nossa era. Mas essas leves variações não comprometem a integridade nem a inspiração do texto. O fato ao qual o escritor de Hebreus está se referindo e que foi resumido nesse salmo está narrado com todos os detalhes no livro do Êxodo, capítulo 17, do 1º ao 7º verso. Trata-se do episódio conhecido como a água da rocha em Refidim. E ocorreu cerca de uma semana apenas do começo da jornada do Egito para Canaã. No texto de Êxodo lemos que, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo o povo aí sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Meu ouvinte, por qual razão esse episódio do passado tão distante de Israel
tinha importância para os leitores originais desta epístola e tem também importância para nós? Pela razão de que o que está em pauta aqui é a incredulidade. Incredulidade em que os hebreus recém-saídos do Egito incorreram, porque depois de terem sabido dos grandes feitos operados pelo poder de Deus através de Moisés diante do faraó, depois de terem visto o mar abrir-se diante deles para que o atravessassem em segurança, depois de testemunharem as mesmas águas se fechando e engolindo o exército inteiro dos egípcios, depois de verem as águas amargas se tornarem potáveis em Mara, e já terem sido alimentados milagrosamente com o maná e as codornizes, agora, ao se acamparem, não deparando com nenhuma fonte visível de água, duvidaram em seus corações de que Deus estivesse de fato no meio deles. Incredulidade que os primeiros leitores desta epístola estavam não muito longe de cometer, não por estarem diante de um deserto, mas justamente pelo oposto disso, porque bem provavelmente estavam num período de muita tranquilidade, uma tranquilidade tal que não se lembravam das provações passadas e começavam a inclinar-se para suas antigas crenças de quando ainda não tinham sido iluminados pelo Espírito Santo e chegado a Cristo. Incredulidade em que também nós corremos o risco de cair, se negligenciarmos os meios de graça que o Senhor coloca à nossa disposição, o estudo sério e constante da sua palavra, a oração, a comunhão com o Senhor e o seu povo, a participação na ceia do Senhor, a busca pela vida piedosa a qual somos exortados em toda a Escritura. Sim, o episódio da água da rocha em Refidim tem muito a dizer para todos nós. No 10º capítulo da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo tira exemplos da história de Israel para nos advertir dos riscos espirituais que corremos. Nos versos 11 e 12 ele diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O pastor Matthew Henry diz que os cristãos têm necessidade de serem advertidos contra a apostasia e que a ruína de outros deveria ser uma advertência para nós. No próximo estudo, veremos que aquela geração que saiu do Egito e caminhou pelo deserto foi a geração que escolheu crer que Deus não é Deus do juízo. E nisso aquela geração se parece muito com o pensamento que vigora em nosso tempo. Veremos que Deus abominou uma geração inteira. E veremos que não existe descanso para quem está sob a ira de Deus. Hebreus é, portanto, um livro muito atual, meu ouvinte, como, aliás, a Bíblia toda. Que o Senhor nos sustente em nossas fraquezas. E tendo recebido tanta graça em Cristo Jesus, privilégios tão superiores, esforcemo-nos por prestar ao Senhor a verdadeira adoração, que é a resposta adequada e necessária. Ao Senhor sejam toda a honra, o louvor e a glória, hoje e eternamente. Amém.